50ª reunião ordinária. Peço à segunda secretária para fazer a conferência dos presentes. Vereadora Denise Almeida. Do 53ª reunião ordinária. Vereadores presentes, vereadora Denise Almeida, o vereador Tostão de Olinda, ausência justificada, vereador Irmão Biá, ausência justificada, vereador Bruno de Mello, ausência justificada, presente, vereadora Denise Almeida, Everaldo Silva, Felipe Nascimento, ausência justificada, Misael Prestanista, Jesuína Araújo, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, ausência justificada, Dete Silva, ausência justificada, Ricardo Souza, ausência justificada, Saulo Holanda, ausência justificada, vereador Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo, ausência justificada e o vereador Vladimir Labanca. Oito vereadores presentes, senhor presidente. Havendo quórum, declaro aberta a 53ª reunião ordinária e peço para a vereadora Denise fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Bom dia a todos e a todas. No livro de Isaías, capítulo 33, diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. A palavra do Senhor, senhor presidente. Peço à segunda secretária, a vereadora Denise, para fazer a leitura da ata da 52ª reunião ordinária. Minuta da 52ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Olinda, realizada no dia 25 de outubro de 2022, sob a presidência do vereador Saulo Holanda. Às 10h45 do dia 25 de outubro de 2022, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Olinda a 52ª reunião ordinária, sob a presidência do vereador Saulo Holanda. O primeiro vice-presidente promoveu a abertura da reunião ordinária. O primeiro secretário, o vereador Ricardo Souza, procedeu à verificação da presença dos vereadores. Vereadores presentes: Irmão Biá, Denise Almeida, Misael Prestanista, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, Ricardo Souza, Biai, Tony Magalhães, Vladimir Labanca. Observado o número regimental, o presidente pôde proceder com a instalação da sessão. O vereador Jojó Guerra prosseguiu com a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, livro de Salmos, capítulo 28. O primeiro secretário realizou a leitura da minuta da 51ª reunião ordinária, realizada no dia 18 de outubro de 2022. Em discussão, a ata da 51ª reunião ordinária. Não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovada. A ata da 51ª reunião ordinária. O primeiro secretário prosseguiu com a leitura do expediente. Encerrada a leitura do expediente, o presidente declarou aberto o livro de oradores. O vereador Jojó Guerra discursou e concedeu o à parte ao vereador Biai. Seguindo com o livro de oradores, os vereadores Vladimir Labanca e Vinícius Castelo discursaram, encerrando o livro de oradores. O presidente convocou a segunda secretária, a vereadora Denise Almeida, para fazer a verificação dos vereadores presentes. Vereadores presentes: Tostão de Olinda, Irmão Biá, Bruno de Mello, Denise Almeida, Everaldo Silva, Misael Prestanista, Jesuína Araújo, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, Ricardo Souza, Saulo Holanda. E o vereador Biai e o vereador Tony Magalhães, Vinícius Castelo e Vladimir Labanca. Ausências justificadas dos vereadores Felipe Nascimento, Dete Silva. O presidente convocou a segunda secretária, a vereadora Denise Almeida, para iniciar a ordem do dia. Projeto sem redação final. Projeto de lei número 36/2022, do autor Vinícius Castelo, ementa: institui a Semana Municipal dos Povos Indígenas em Olinda.
Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovada a redação final do projeto de lei número 36/2022, de autoria do vereador Vinícius Castelo. Seguindo com a ordem do dia, requerimentos de número 694/2022, autor Jesuíno Araújo, requer audiência pública para discussão sobre a acessibilidade dos cadeirantes no transporte público no município de Olinda. Em discussão, o vereador Jesuíno Araújo quis discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovado o requerimento de número 694/2022, de autoria do vereador Jesuíno Araújo. Encerrada a ordem do dia, o presidente encerrou a sessão ordinária, convocando a próxima para o dia 3 de novembro, no horário regimental. Ao final desta sessão, foi constatada, em consonância com o livro de presença dos vereadores, a presença dos seguintes vereadores: Tostão de Olinda, Irmão Biá, Bruno de Melo, Denise Almeida, Everaldo Silva, Misael Prestanista, Jesuíno Araújo, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo e o vereador Vladimir Labanca. A ausência justificada dos vereadores Felipe Nascimento e a vereadora Dete Silva. O horário de encerramento desta sessão foi às 11h25, senhor presidente. Coloque em discussão a ata da 52ª reunião ordinária. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Quem concorda, permaneça como se encontra. Aprovada a ata da 52ª reunião ordinária. Queria registrar a presença dos agentes de trânsito, servidores públicos valorosos da nossa cidade de Olinda. E a gente vai ler agora no expediente o projeto de lei que o prefeito professor Lupes mandou, 126/2022, e provavelmente na terça-feira a gente deve estar votando esse projeto aqui. Qualquer coisa, procurar Júnior, se quiser uma cópia do projeto, para vocês dar uma analisada. Já está disponibilizado, né? Pronto. Peço à primeira secretária para fazer, a segunda secretária para fazer a leitura, o primeiro secretário, o vereador Ricardo Souza, para fazer a leitura do expediente. Bom dia a todos e a todas. Expediente da 53ª sessão ordinária, dia 3 de novembro de 2022. Projeto de lei 125/2022, autor Lupécio Carlos, institui o programa de incentivo a Olinda, destinado a premiar a equipe da gestão escolar, diretores, vice-diretores, secretários escolares e coordenadores pedagógicos, a equipe de apoio ao desenvolvimento das aprendizes e dos estudantes, formadores, planejadores e técnicos de monitoramento e os professores de escolas públicas municipais de Olinda, do ensino fundamental, anos iniciais de 1 ao 5º e anos finais de 6º ao 9º, e da outras providências. Projeto de Lei 126/2022, Lupécio Carlos, dispõe sobre o reajuste da gratificação de exercício de atividade de fiscalização GEAF, paga aos servidores ocupantes de cargos públicos efetivos de agentes de trânsito de transportes nas situações fixadas em lei, e da outras providências. Projeto de Lei 127, Lupécio Carlos, altera a Lei Municipal 5323/2022, que disciplina a contratação por necessidade temporária excepcional do interesse público, e da outras providências. Ofícios. Ofício 179, Lupécio Carlos, solicita a devolução do projeto de lei 125. Ofício 135, Maria do Carmo, encaminha essa Casa Legislativa às leis discriminadas abaixo. Lei 6260, dispõe sobre o pagamento de adicional de risco à saúde aos servidores efetivos e contratados por excepcional interesse público e dos cargos e funções de odontologia, cirurgião dentista bucomaxilo, endodontista, técnico de saúde bucal, auxiliar de saúde bucal, cirurgião dentista de pessoas de necessidades especiais e periodontistas da rede de atenção básica e da rede de atenção especializada de saúde no município de Olinda e das outras providências. Ofício 823/2022, Marconi, responde aos requerimentos do vereador Labanca. Ofício 301, Paulo Roberto, responde ao vereador Vinícius Castelo. Ofício 136, Evandro Avelar, encaminha
A esta Casa Legislativa, o decreto disciplinado abaixo. Decreto 213, dispõe sobre ponto facultativo no dia 14 de novembro de 2022, segunda, para os servidores lotados nos órgãos integrantes da administração pública municipal. Ofício 137, Evandro, encaminha a Casa Legislativa os decretos discriminados abaixo. Decreto 192, abre orçamento no valor de 839 mil em favor da Secretaria de Gestão Urbana. Decreto 193, abre orçamento da Seguridade Social no valor de 280.431,14 em favor do Fundo Municipal de Saúde. Decreto 194, abre orçamento fiscal no valor de 1.249 em favor da Secretaria de Gestão de Pessoas. Decreto 202/2022, abre orçamento no valor de 1.636.632 em favor da Secretaria de Gestão Urbana. Decreto 206/2022, abre orçamento no valor de 331 mil em favor da Secretaria de Obras. Decreto 207, abre orçamento fiscal no valor de 74.600 em favor da Secretaria de Comunicação. Ofício 0859, Caixa Econômica Federal, assunto crédito e recurso financeiro, Orçamento Geral da União. Ofício 0868, Caixa Econômica, crédito e recurso financeiro, Orçamento Geral da União. Ofício 134, Evandro Avelar, encaminha os decretos. Decreto 173, abre orçamento fiscal no valor de 4.364.791,82 em favor do Fundo Municipal de Educação. Decreto 191, abre orçamento da Seguridade Social no valor de 5.694.912,50 em favor do Fundo Municipal de Saúde. Decreto 201, abre crédito adicional especial. Ofício 2633, Luciana Barros, solicita agenda para apresentação detalhada do relatório detalhado do segundo quadrimestre 2022. Carta aberta, moradores históricos, solicita providências imediatas no sentido de coibir as gravíssimas ocorrências de atos de vandalismo e depredação do patrimônio histórico de Olinda. Requerimentos. Todos os requerimentos estão no portal da transparência. Requerimento 705, autora, vereadora Dete Silva. 706, Vladimir Labanca. Requerimento 707, Vladimir Labanca. 709, Vladimir Labanca. 710, vereador Jojo Guerra. Encerrado o expediente da 53ª reunião ordinária, senhor presidente. Agora vamos para o livro de oradores. Primeiro orador, vereador Tony Magalhães. Bom dia a todos, bom dia a todas, companheiros de colegiado, pessoal aí da galeria, suplentes aí. Um abraço em todos, pessoal que nos assiste aí nas redes sociais. Eu passo hoje aqui nessa tribuna para agradecer a Olinda a votação de Marília Reis, 86.446. 86 mil votos. Agradeço a todos, agradeço ao colega Ricardo Souza, que desde o início da campanha de Marília estava firme e forte e fomos até o final. E nada como agradecer a votação que ela teve na nossa cidade. Isso mostra que a esquerda, nosso município, está viva e bem viva. Então, eu venho hoje a agradecer e parabenizar a governadora eleita, Raquel Lira. A gente precisa reconhecer na democracia, a gente precisa reconhecer quando a gente ganha, quando a gente perde. E isso é que torna um político grande em nossas atividades.
Com isso eu agradeço e parabenizo a pessoa do excelentíssimo vereador Jesuíno Araújo pelo brilhante trabalho que teve na cidade de Olinda e alavancou a quantidade de votos que alavancou para a sua candidata. Parabéns, você é um líder nato na cidade de Olinda. Com isso, não posso deixar passar batido uma situação nacional que, graças a Deus, tiramos o genocida. Graças a Deus. Não adianta choro, não adianta vela, não adianta protesto nenhum mais. São 4 anos do governo de Lula. Que eu tenho que admitir, no primeiro turno, não votei Lula. Não seria minha primeira opção. Todos sabem que eu votei e pedi voto para Ciro Gomes. Mas diante do cenário de uns bolsoloucos e a defesa da democracia, votei e pedi voto para Luiz Inácio Lula da Silva com muito orgulho e com muito prazer. Eu espero que depois desses resultados das urnas, a gente venha a focar nas discussões em nossa cidade de Olinda. Precisamos agora descer dos palanques e fazer o trabalho que a cidade de Olinda necessita. Então era esse recado que eu queria dar no dia de hoje. Eu agradeço a todos e um bom dia a todos. Muito obrigado. Queria registrar a presença do ex-presidente da Câmara, ex-vice-prefeito de Olinda, Manuel Sátaro, e queria convidar para vir acompanhar os trabalhos dos vereadores. Próximo orador, vereador Vinícius Castelo, do PT. Queria também registrar a presença do suplente Milco, do suplente Alex de Caixa d'Água, do nosso Jadilson Bombeiro, que foi pré-candidato a governador. Sejam bem-vindos a essa casa. Djalma Ibrahim, que sempre está acompanhando aqui a casa. Daqui a pouco vai estar fera, né, de tanto acompanhar, registrar a presença de vocês aqui, que é muito importante para essa casa que representa a democracia. O vereador Vinícius Castelo agora. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Antes de mais nada... Só um minutinho. Péricles também, registrar a presença dele. Suplente de vereadores, suplentes aqui na casa. Bom dia a todos e a todas aqui presentes, aos suplentes, aos vereadores, ao ex-vice-prefeito, enfim, a toda a sociedade civil. Começar aqui também parabenizando, né, a nível de Estado, a nova governadora eleita, Raquel Lira. É importante a gente não só reconhecer que Raquel Lira saiu eleita, vencedora dessas eleições, mas também se colocar à disposição para poder trabalhar por Pernambuco, trabalhar por Olinda, e torcer para que ela consiga fazer aqui uma administração que venha para poder fortalecer o direito da população pernambucana, o direito do povo olindense. A gente não pode, de alguma maneira, principalmente após o período eleitoral, ficar fazendo birra e agindo como se fôssemos crianças, torcendo para que o próximo governo, mesmo que a gente não tenha apoiado durante o período eleitoral, seja um desastre. Porque a consequência disso é fazer com que o povo pernambucano sofra, é fazer com que todos nós sofremos. Uma pessoa que cuida, uma pessoa que quer o bem para os outros, não pode, após a eleição, Jesuíno, torcer para que o próximo governo seja um desastre.
Porque o que a gente precisa aqui entender é que, para além das eleições, existem vidas. E são essas vidas aqui que precisam ser cuidadas. E é por isso que eu não só parabenizo Raquel Lira, como torço para que esse próximo governo seja um governo que venha para poder fazer com que Pernambuco seja o exemplo e a potência que pode ser. Então, parabenizando aqui a todas as pessoas que construíram, evidenciar aqui a liderança do que é jesuíno dentro da cidade, que, de fato, foi a pessoa responsável não só por propagar Raquel Lira, mas que defendeu desde o primeiro momento. Parabéns, meu irmão, já tive a oportunidade, assim que ela foi eleita, de falar diretamente contigo para poder parabenizar, mas torço aqui para que a gente consiga dar continuidade no Estado e volto a reforçar que me coloco à disposição para poder fortalecer, obviamente, tudo aquilo que venha para poder beneficiar a população que mais precisa. No mais, é importante que a gente consiga aqui também parabenizar o maior líder democrático do país, na qual eu tenho muita honra e orgulho de representar o partido aqui em Olinda, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito democraticamente, fazendo com que essas eleições, que foi as eleições das nossas vidas, fosse histórica. Eu tenho muita felicidade, presidente Saulo Holanda, de olhar para os meus colegas vereadores e vereadoras aqui da casa e saber que é uma Câmara que tem compromisso com a democracia. É importante que a gente consiga evidenciar, Júnior, porque antes de eu ser eleito, eu via muitas coisas negativas dessa Câmara, principalmente dos parlamentares que aqui frequentavam. Estando dentro aqui da Câmara dos Vereadores de Olinda, eu tenho conseguido enxergar que a postura dos parlamentares dessa casa é uma postura coerente, que respeita as decisões democráticas, que está do lado da população. E isso precisa ser evidenciado, porque, infelizmente, não são todas as câmaras, não são todos os espaços institucionais que, de fato, têm respeito às instituições. O que está acontecendo hoje no Brasil, que, graças a Deus, está acessando, é inadmissível, é criminoso, precisa ser reprovado. É importante que lembremos que quando, 4 anos atrás, Haddad perdeu democraticamente as eleições, o campo progressista da esquerda estava repostando nas redes sociais: ninguém solta a mão de ninguém. Foi o que eu mais vi. Muita gente triste, muita gente chorando, e isso de ninguém soltar a mão de ninguém. Foi o máximo. Não vi gente indo para a rua, depedrando, agindo como vândalos, criminosos, agindo como pessoas que não têm compromissos e responsabilidades com a população brasileira, porque para essa gente a política se tornou um grande jogo de futebol. São pessoas que, além de não aceitar o resultado das urnas, agem de maneira hipócrita, de maneira egoísta, que prejudica os cidadãos e cidadãs. Esses atos, Brasil afora, precisam ser repugnados por toda e qualquer pessoa que tenha o mínimo de compromisso com a democracia brasileira. Porque é inadmissível a quantidade de pessoas que está alienada nesse país. É inadmissível como as instituições, como a religião, foi instrumentalizada para poder fazer com que um candidato se torne maior do que o nome divino. É importante que a gente cobre dessas pessoas não só um compromisso cidadão, mas que haja uma responsabilidade diante de tanta criminalidade que aconteceu durante esse processo eleitoral. Para além do orçamento secreto, para além da compra de voto, do uso abusivo do poder público, das estruturas, da máquina, da violência institucional, religiosa, das ameaças. Foram abusos e violações que a gente não via há muito tempo nesse país. Porque tínhamos um país que respeitava e pautava ideias. Eu quero que todos os parlamentares aqui dessa casa fiquem de olhos abertos e atentos, porque esse tipo de política nos atinge diretamente. Porque tem gente, não só aqui na cidade, mas no Brasil, que nem acredita no que fala, mas está se propagando e se projetando, inclusive para poder ocupar os espaços de poder, porque sabe que tem muita gente que já está absorvendo as informações e acreditando de maneira automática. E isso é extremamente perigoso. É perigoso a gente ver uma grande multidão comemorar a prisão falsa de um ministro.
É perigoso a gente ver pessoas que estão na rua sem saber o que é intervenção federal, porque são pessoas que acabam sendo instrumentalizadas para o ódio. Significa dizer que os próximos anos serão de muita luta, de muita resistência, porque o pensamento fascista, autoritário, autocrata já está propagado. Isso atinge diretamente os democratas que aqui estão. Isso atinge não só os suplentes, não só os cidadãos, mas todas as pessoas. E eu não falo aqui como PT não, como esquerda não. Eu falo como cidadão que respeita as posições políticas, mesmo que sejam completamente contrárias às minhas. Porque a gente não está mais pautando ideias, a gente está pautando moralidade. E quando a gente entra para o campo da moral, para o campo religioso, todos os tipos de projetos políticos podem ir abaixo. Porque não é sobre a sociedade, é sobre todos os meus anseios, preconceitos e ideais que muitas vezes querem ser impostos nas vidas dos cidadãos e cidadãs. É por isso que é preciso aqui também evidenciar que a justiça foi feita, que o impeachment que Dilma sofreu, o golpe que ela sofreu, foi vingado pelo povo que mais precisa, e parabenizar aqui novamente o protagonismo do Nordeste, porque o Nordeste, além de ser um exemplo no país, diante de tudo que se sabe sobre a história, foi definitivo para que a gente pudesse enfrentar todas essas arbitrariedades e fazer com que Jair Bolsonaro seja o primeiro presidente não reeleito da história, porque o povo deu um pé na bunda desse canalha, covarde e criminoso e o colocou no devido lugar. E é assim que a gente vai fazer com todos os fascistas, com todos os criminosos e canalhas que ousam se colocar numa posição soberana, mas que não tem exemplo, não tem cidadania, não tem uma prática que respeite o povo brasileiro. E é por isso que eu fico extremamente feliz de saber que agora a gente vai ter alguém que nos presida. Mas mais do que isso, que o país precisará fazer com que a gente passe a se unir, voz a voz, força a força, para fazer com que essas instituições passem a funcionar. Para que a gente respeite cada vez mais as pessoas e para que a democracia seja soberana. A voz do povo foi ouvida, as eleições estão acabadas e toda e qualquer pessoa que se levante para questionar o resultado das urnas é sim criminosa e precisa ser condenada, como eu estou fazendo aqui. Que viva o voto, que viva a democracia e principalmente a voz do povo. Lula presidente. Próxima oradora, a vereadora Denise Almeida. Eu passo 5 minutos do meu tempo para o vereador Ricardo Souza. Pode seguir, vereador. Bom dia a todos e a todas. Queria primeiro agradecer a Deus. A gente está aqui em mais uma oportunidade. Também queria agradecer aqui, em especial, a todos que votaram na nossa candidata ao governo estadual, a Marília Reis. Foi uma eleição muito dura. Daqui da casa, queria agradecer ao vereador, nesse segundo turno, ao vereador Labanca, ao vereador Biai, ao vereador Vinícius Castelo, ao vereador Flávio Nascimento, ao vereador Tony Magalhães, por ter seguido junto conosco aqui também nesse projeto da candidatura da governadora, da candidata ao governo do Estado, a Marília Reis. Queria aqui parabenizar o vereador Jesuíno Araújo, que foi o protagonista desde o início, que esteve com a candidata vencedora, Raquel Lira. Parabéns, vereador Jesuíno, pela condução do processo. Os votos de Olinda, tenho certeza que passaram pelas suas mãos e toda a composição também passou pelas suas mãos. Parabéns à governadora eleita. Transmita esse recado para ela. E aqui em Olinda, pode dizer a ela que a gente está torcendo que dê certo, torcendo que ela possa ter um olhar aqui pela nossa cidade, que precisa de muito investimento do governo do Estado, e você será o condutor dessa linha aqui no nosso município. Parabéns a Vossa Excelência. Tá? Queria aqui parabenizar também
e agradecer os votos ao nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, eleito democraticamente, e aqui, da mesma forma que a gente reconhece o resultado aqui em Pernambuco, a gente precisa reconhecer o resultado nacionalmente, e tivemos a eleição, uma eleição democrática, correndo dentro das 4 linhas da Constituição, e parabenizar o presidente Luiz Inácio, que ele possa realmente tirar do papel o que ele se propôs, que é resgatar a dignidade, principalmente erradicar mais uma vez a fome no nosso Brasil. Estou aqui muito tranquilo com meu voto foi para Lula nessa eleição e depositando a confiança. No primeiro turno, da mesma forma, vereador Tony, meu partido teve candidata nacionalmente, que foi a Soraya Tronic, e no segundo turno a gente aqui trabalhou para reeleger, né, para o 3º mandato, o presidente Lula. Vinícius, você faz essa condução aqui, ele é lá do seu partido, você faz essa condução aqui em Olinda. Parabéns, Vossa Excelência, também por toda a mobilização. E agradeço a todos pela forma democrática que essa Casa Legislativa tratou a eleição. E parabéns também aqui os colegas que apoiaram os demais palanques e não tiveram o êxito eleitoral, mas a gente está na democracia e vence quem tem voto. Muito obrigado, Deus abençoe. Queria registrar também a presença do presidente do PMN, Tota, que sempre está acompanhando aqui as nossas sessões plenárias. Próximo orador sou eu, mas eu vou deixar por último. Então, vou pular, vou falar, mas o próximo orador vai ser Flávio Nascimento. Eu Vereador. passo a metade do tempo ao líder do governo e a outra metade para Jesuíno. Pronto. Próximo orador, depois Flávio Nascimento, Jesuíno, tem 15 minutos, mais 7,5 de Flávio Nascimento, 22 minutos e meio, vereador. Pode usar a tribuna. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais um dia estar aqui nessa Câmara de Vereadores, discutindo sempre o melhor para a nossa cidade. Quero aproveitar e parabenizar a governadora Raquel Lira, né, pelo êxito na vitória dela. Eu lembro que em março desse ano, quando eu tive a primeira conversa com Raquel ainda era prefeita de Caruaru, e a gente pôde expor a ela a situação da nossa cidade, a situação que o governo Paulo Câmara deixou a nossa cidade, juntamente com a gestão que está hoje aqui. Mostramos a ela vários pontos que precisava ser visto por ela sendo eleita. E a partir de abril, a gente começou a caminhar aqui na cidade e a gente pôde levar ela em vários pontos aqui na cidade de Olinda e ela poder ver. Não adianta a gente trazer, né, um candidato só para fazer a reunião e apresentar os moradores. A gente precisa trazer, apresentar os moradores, mas principalmente mostrar as dificuldades que a nossa cidade vem passando, né, com as gestões que existem hoje, tanto municipal como estadual. E a gente pôde levar ela para o Alto da Sé, um lugar encantado, um lugar que traz os turistas, mas hoje totalmente abandonado. Abandonado pela gestão e abandonado pelo governo Paulo Câmara, que não mandou nenhum recurso para a infraestrutura na parte de turismo aqui para a cidade de Olinda. A gente poder levar ela para o Canal do Fragoso, mostrar a ela o que aqueles moradores passam quando chega a época de inverno, o desespero que se dá com aqueles moradores hoje, que abandonaram as suas casas e muitas casas abandonadas sendo saqueadas por vândalos, moradores hoje que precisam
sai da sua casa, não consegue alugar, mas está pagando aluguel em outro local, ou está pagando ainda a prestação do apartamento ou a prestação da casa, mas está em outro local pagando o aluguel para morar. Então a gente pôde mostrar a ela a necessidade que o governo precisa de rever esse projeto e fazer com que esse projeto ele ande rápido. Mostramos a ela a questão dos limites entre Olinda e Paulista, limite entre Olinda e Recife, mas principalmente entre Olinda e Paulista, em Rio Doce, ali na área da Beira-Mangue, onde aqueles moradores sofrem todos os anos, tanto na época de inverno e durante o ano todo, sem o acesso ao governo municipal, porque a briga é grande entre Olinda e Paulista. Paulista não faz nada e Olinda tenta fazer algo, mas também não consegue. Então a gente pôde levar ela lá e ela olhar a dificuldade e entrar na casa dos moradores e poder ver a dificuldade daqueles moradores. Então, para mim, é uma felicidade muito grande de poder ver Raquel, ainda desconhecida, mas hoje sendo eleita a primeira governadora do estado de Pernambuco, onde no primeiro turno teve quase 50 mil votos, 49 mil votos e um quebrado dentro da cidade de Olinda, e agora no segundo turno mais de 152 mil votos. Então isso mostra que a população de Olinda, como o estado de Pernambuco, queria realmente tirar esse grupo que está no poder há 16 anos, fazendo o desgoverno, dando as costas para a nossa cidade, como deu, e com o aval da gestão, e a cidade, em vez de crescer, praticamente fica parada no tempo. Então a gente precisa, e agora eu tenho certeza, que com o governo de Raquel Lira, ela vai poder fazer algo para o estado, e tenha certeza, colegas, que ela vai olhar e tem um olhar especial para a cidade de Olinda. Eu quero aqui agradecer ao vereador Tostão, que desde o primeiro turno estava com Raquel e se colocou à disposição. Agradecer ao vereador Everaldo, o vereador Bruno de Mello, o vereador Irmão Biá, a vereadora Denise, né? Outros vereadores que se colocaram à disposição a apoiar a Raquel no segundo turno. Quero dizer aos colegas que eu me coloco à disposição para que a gente possa ser o elo, a Câmara de Vereadores, não o vereador Jesuíno, mas a Câmara de Vereadores, ser o elo com o governo do Estado, ser a porta para que realmente essas portas elas estejam abertas, que como Raquel sempre falou, a porta do governo vai estar aberta para a cidade de Olinda e com certeza vai estar aberta também para os vereadores, tanto aqueles que apoiaram, como aqueles também que não deram apoio, porque eu tenho certeza que qualquer demanda de qualquer vereador não é a demanda do vereador, é a demanda da população. Muitos se enganam dentro de uma gestão, quando o vereador vem com demandas e a gestão não atende às demandas, porque é um vereador de oposição que está pedindo. Mas por trás daquela demanda existe uma comunidade sofrida, existe um morador sofrido que precisa ser atendido. E às vezes é simples, uma simples troca de lâmpada, é uma simples limpeza, é uma simples atenção que precisa ser dada. E aí eu quero dizer a vocês que com certeza bandeira partidária não vai existir, né, e a gente vai poder estar com as portas abertas, coisas que a gente não teve no governo Paulo Câmara. Eu lembro muito bem aqui em 2016, quando teve a primeira enchente aqui na cidade, que alagou toda a cidade de Olinda e os moradores sofreram na questão do Canal do Fragoso, aonde a gente se movimentou com os vereadores aqui, montamos uma comissão e fomos até o Palácio e não fomos atendidos pelo governador. Ele mandou um secretário atender a gente e não deu a mínima. E tenho certeza que com o governo de Raquel isso não vai acontecer. Os atendimentos vão ser realmente as demandas realmente vão ser atendidas e a gente vai estar lá para cobrar, pode ter certeza. E eu quero justamente fazer isso, fazer esse elo e a gente poder trazer o melhor que o governo tem para melhorar a vida dos moradores da cidade de Olinda, e a gente vai estar para isso, para construir essa ponte, e esse governo ele foi eleito para isso, para construir pontes e não construir muros, como que vem acontecendo aqui na gestão, construção de muros e não pontes. Eu quero aqui tocar numa situação que todos sabem, a nossa luta grande na questão da causa animal, onde existe já o castramóvel, que todo mundo sabe, já foi debatido demais, inclusive por mim aqui, né, que foi uma demanda nossa. Mas a gente vê hoje que o castramóvel, na verdade, na eleição, serviu politicamente
para a gestão. Eu como autor do projeto, eu como demandante do Castramóvel para a cidade de Olinda, ainda não tive sequer uma solicitação atendida para levar para nenhuma comunidade que a gente encaminhou. Mas a gente, durante a campanha, o que a gente mais viu foi Castramóvel em comunidades de candidatos a vereadores que apoiavam os candidatos da gestão. E nenhuma solicitação nossa atendida. Onde o Castramóvel era para estar sendo usado todos os dias, e só é usado dia de terça e quinta, porque a prefeitura não tem uma estrutura melhor em termos de material para fazer o atendimento desses moradores. Hoje, para vocês que não sabem, as pessoas hoje estão chegando de 3 horas da manhã, tem gente dormindo na fila, tem gente chegando à noite para ficar na fila para pegar uma ficha, que só são 20 fichas para atendimento. E ninguém está vendo isso. Ninguém está vendo essa situação. Ninguém está vendo que o Castramóvel é para fazer o controle de natalidade desses animais daqui da cidade, mas não leva o Castramóvel para as pessoas que fazem realmente o acolhimento de animais. Tem gente aí que tem 100, 200 animais sendo acolhido, mas não está tendo acesso ao Castramóvel. Pessoas de baixa renda que precisa, como eu já disse, chegar ou à noite ou de madrugada para tentar pegar uma ficha. E que pior ainda, se você levar um animal com mais de 10 quilos, não é atendido. Não é feita a castração, na verdade. O atendimento veterinário faz, mas a castração não faz. Por quê? Porque não tem Não tem anestesia, desculpa. Não tem anestesia o suficiente para fazer o atendimento desses animais. Porque se você pega um animal com mais de 10 quilos, a anestesia é muito maior, então vai usar muito mais material do que pegar um animal com menos de 10 quilos. Então mostra que a falta de cronograma que existe dentro da gestão com um aparelho que pode estar sendo usado para esses moradores e não está sendo usado direito. Eu convido a Vossas Excelências para ir. Hoje está lá na Praça dos Brinquedos. Hoje de manhã eu estive lá. Moradores chegaram 3 horas da manhã. Teve morador que chegou ontem de 11 horas da noite para pegar uma ficha. O que chegou de 3 horas da manhã pegou a ficha número 15. Então por aí vocês tiram como é que está a situação. Ou o Castramóvel começa a fazer o atendimento. Se você for em Caruaru, eu sempre coloquei isso aqui. E na conversa que eu tive, na época, quando fazia parte da gestão, conversando com o prefeito, conversando com os secretários de saúde que passaram, os secretários de meio ambiente, a gente sempre se colocou à disposição, junto com os protetores de animais que queriam ajudar a fazer essa ligação, esse elo entre protetor de animal, entre prefeitura, entre Castramóvel, e a gente não consegue visualizar. Até agora a gente não viu esse atendimento a essas pessoas que cuidam de animais, que não é de responsabilidade deles, é de responsabilidade da gestão, de cuidar dos animais de rua, mas as pessoas terminam acolhendo, e aí tem que dar ração, tem que dar remédio, tem que dar atendimento veterinário. O Castramóvel é para isso, é para fazer o atendimento dessas pessoas que faz o trabalho da prefeitura. Mas não só atendendo a algumas pessoas para dizer que está fazendo atendimento. Se você for em Caruaru, como a gente sempre colocou aqui, em audiência pública, que foi negada, inclusive, por alguns colegas aqui dessa casa, para que a gente pudesse discutir a questão da proteção e bem-estar animal, e foi negada através do líder do governo, da gente poder estar discutindo, da gente poder mostrar, e como sempre coloquei, que o Castramóvel em outras cidades, como Daniel Coelho, deputado, mandou, funciona muito bem e faz um atendimento muito bem todos os dias. Mas aqui em Olinda só colocaram 2 dias. Então a gente está fazendo a solicitação, primeiro, para que a prefeitura possa colocar o Castramóvel todos os dias. E para isso, a lei orçamentária está aqui. E eu já me coloquei à disposição e a gente vai fazer várias emendas. Já estou deixando claro aqui que várias emendas vão ser feitas de minha autoria.
de movimentar realmente recursos, porque é inadmissível a gente pegar uma Secretaria de Comunicação, onde coloca mais de 4 milhões, e que a gente não vê uma comunicação, e a gente coloca na Secretaria de Cultura 2 milhões e pouco, e a gente coloca na questão do proteção e bem-estar animal 250 mil, e a gente coloca em outras secretarias, como a Secretaria de Esporte, se você for lá pedir algum apoio esportivo, é negado. Só atende a quem eles querem atender. Então a gente precisa realmente fazer isso, e isso eu vou me colocar à disposição, e já me coloquei debruçando sobre a lei orçamentária e vou mexer. E aí cabe a cada vereador votar a favor ou não, mas minha parte eu vou fazer. Agora o que não pode é fazer o que vem acontecer, o que vem acontecendo. A gente vai cobrar mais uma vez mais atendimento, vai cobrar mais uma vez a questão da clínica veterinária aqui para a cidade de Olinda, para que realmente seja feito o atendimento necessário. E vamos estar cobrando sempre, vamos estar acompanhando, fazendo o que realmente é o papel do vereador. Qual é o papel do vereador? Não é fiscalizar, não é cobrar as ações da gestão. A gente vai continuar fazendo, logicamente que vamos aumentar o trabalho, né? Porque tem muito trabalho, a gente vê que muita coisa é falada, né? Muita coisa é mostrada só em desenhos, né? Em enfeite, mas na verdade na ponta, quando você vai, você vê que as pessoas vêm sofrendo. Quando você vai no posto de saúde, que não tem o remédio, que não tem um médico, que não tem um dentista, que não tem remédios de uso contínuo, que não tem sequer esparadrapo, isso é que sofre os moradores. Então é o papel da gente. Então a gente vai continuar fazendo agora, vamos aumentar o volume mais de trabalho e vamos fazer as denúncias que é para ser feita e que os órgãos fiscalizadores façam a sua parte também, porque a Câmara de Vereadores, através do vereador Jesuíno, a gente vai realmente dar cada vez mais o apoio à população, porque eles merecem. Foi eles que colocaram a gente, como colocou toda a gestão que está aí. Nós estamos, vereador, como a gestão está. Então, quando eu vejo muitos cargos comissionados, muitos contratados, né, dando as costas às necessidades e aos ofícios que a gente faz, e como oposição a gente não é atendido, como troca de lâmpada, uma simples troca de lâmpada hoje, para nós que somos oposição, é uma dificuldade imensa. Eu tenho mais de 50 ofícios solicitando e até agora nada, uma dificuldade gigante, onde os moradores pagam todo mês aí, mais de 1.400.000 é arrecadado com a questão da iluminação pública, e a gente vê a iluminação pública um desastre aqui na cidade, como a gente vê em outras coisas. Então a gente vai poder aí, durante o final desse ano, e principalmente a partir do ano que vem, descorrer o que vem acontecendo aqui na cidade e mostrar a realidade da propaganda. A propaganda que a Secretaria de Comunicação consome mais de 4 milhões e meio por ano, e a gente poder mostrar a realidade para ver se bate. Se bater, parabéns. Agora, se não bater, a discussão vai ser outra. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador, o vereador Vladimir Labanca. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senhoras e senhores vereadores, quem nos assiste nas redes sociais. Queria começar aqui agradecendo aos 144.847 olindenses que votaram no nosso presidente Lula, né, confirmou lá na urna, uma eleição muito difícil, polarizada, a população dividida, mas venceu a democracia, elegeu um presidente que já vem mostrando aí pelos primeiros atos como presidente eleito, que é um democrata, que respeita os partidos, que respeita as pessoas, né? Eu tenho certeza que Lula, daqui a 2 anos, esses 58% que votaram nele,
vai terminar como terminou quando ele deixou o governo com 80% de aprovação, porque ele sabe fazer. Né? Primeiro, você vê colocando um coordenador de transição de outro partido, sem ser o dele, né? Convidando Marina Silva, convidando Simone Tebet também, de 2 partidos diferentes, PMDB, MDB, né? E o Rede, e para participar da COP27, né? Onde vai ser discutido o meio ambiente, as questões climáticas no Egito. Então, ele já mostrou também sinais de que vai fazer um governo com as pessoas de bem que sempre andou com ele durante a vida toda, e um governo com outros partidos que vieram para somar nessa eleição. Né? Então, a gente espera aí que essa onda fascista que tomou ontem, né, infelizmente, num dia que a gente deveria respeitar nossos entes queridos, para propagar o golpe, para pedir o golpe, mas a democracia no país é muito consolidada e a gente vai seguir com Lula presidente, e eu tenho certeza que a educação vai melhorar, a saúde vai melhorar, né, a habitação vai melhorar nesse país, o desenvolvimento econômico vai melhorar. E como ele disse, quando ele pensou em fazer refinaria, ele não pensou em fazer refinaria, né, porque tinha que fazer refinaria, porque ele vai deixar de exportar o petróleo para importar os óleos refinados. Deixar de importar esses óleos refinados, porque o Brasil precisa refinar no país e importar o produto acabado, porque valoriza, né, entra mais recursos para o país. E aqui em Pernambuco eu acho que o desafio é esse, colocar 100% da refinaria para funcionar, para gerar emprego, renda e movimentar a economia, trazendo renda para a nossa cidade. Então, o presidente Lula, eu tenho certeza que ele tem uma visão, né, para acabar ou diminuir o máximo essa quantidade de desemprego. Eu fico vendo os discursos fascistas, né, quando a gente olha na internet, que o Brasil vai se tornar a Venezuela. O Brasil saiu da 12ª economia com Lula e foi para a 6ª economia do mundo. O mundo todo respeitava. Ao contrário, o Brasil estava mais isolado do que a Rússia nesse contexto mundial com relação à diplomacia com outros países. Essa é a realidade. Né? Agora, eu acho que a gente tem que caminhar para frente, deixar o presidente tomar as medidas dele. Ele já está mexendo no orçamento, porque o ex-presidente, de vez de colocar na LDO, né, no orçamento lá da União, o auxílio de R$600, não colocou. Então, a equipe dele hoje já está se reunindo com o pessoal do orçamento, o senador, que foi relator do orçamento, para ver o que pode fazer para, a partir de janeiro, estar pagando, dando continuidade a esse pagamento de R$600, que o ex-presidente não deixou garantido no orçamento. Também vem ajudar os municípios que estão com dificuldade, já mandou ver no orçamento também a questão da merenda, né, o repasse para os municípios vai melhorar. Então, isso é política de inclusão social, porque eles sabem que tem 36 milhões de brasileiros morrendo, passando fome no país. E as escolas vai ser importante para combater isso. Né? O combate à fome tem que começar de agora, porque a gente precisa avançar e tirar o Brasil do mapa da fome. Eu me lembro, quando o Lula entrou, esse mesmo diagnóstico de fome. Né? As pessoas numa situação difícil, abrindo a geladeira, tem um auxílio de R$600, mas o auxílio de R$600, a maioria da população paga a sua moradia. Né? Então, vai comprar seu alimento como? Então, a gente fica muito feliz com isso. Também a gente repudia o agronegócio, que, na realidade, eles são egoístas
e controladores, né? Eles não querem que o governo federal financie os pequenos agricultores, não quer que o governo federal compre daqueles pequenos ali a produção para colocar nas escolas para combater a fome. Enfim, a gente precisa avançar e o presidente Lula, eu tenho certeza, né, que ele vai fazer uma ótima gestão como presidente, como já fez comprovadamente. A maioria desses programas que está aí hoje, né, foi cria do presidente Lula. Então, a gente fica feliz que 144 mil olindenses votou fechado com ele. Eu tenho certeza que é um voto difícil de tirar, né? Tem voto que é firme e tem voto que é aquele voto bambo, que as pessoas mudam de um lado para o outro. Mas o voto do presidente Lula aqui, em Olinda, é um voto firme, coeso, que é muito difícil de tirar. Eu tive a oportunidade de votar 3 vezes nele. Em 98, quando ele perdeu aquela eleição para a FHC. Em 2002, quando ele ganhou a eleição para José Serra. E em 2008, quando foi a reeleição dele. Não votei em Dilma, até porque acompanhei, naquela época, Marina, foi a dissidente do PT, né? Então, eu votei em 2012, ou 2010, 2014, em Marina Silva, com muito orgulho, né? E agora, em 2018, Ciro Gomes, e agora Lula de novo. E, graças a Deus, a gente ganhou a eleição. Para o Brasil progredir, para o Brasil mostrar para o mundo que é uma potência mundial e o mundo respeita. Impressionante como os líderes mundiais abrem as portas para Lula, né? E eu tenho certeza que vai ajudar ele também, botando empresas dentro do país, botando um negócio no país. O país precisa girar. A gente vê aí também dos projetos que, no meu ponto de vista, um dos mais importantes, Minha Casa Minha Vida, né, que precisa subsidiar, precisa dar a oportunidade das pessoas terem a moradia delas com subsídio. Porque, além de dar a oportunidade de ter a moradia delas, dessas pessoas terem a moradia, gera emprego na construção civil. O Brasil precisa retomar o ambiente de negócios, de emprego, porque é isso que a população espera. Queria agradecer também os 86.448 votos que a nossa governadora teve no segundo turno em Olinda, Marília Arraes. Infelizmente, eu apoiei no primeiro turno, felizmente não, né? Eu apoiei no primeiro turno Danilo Cabral, né? E segui com a federação, que a gente tem o deputado federal Clodoaldo Magalhães como presidente estadual do PV. Então, a gente acompanhou, mas quando eu entrei na campanha, eu já tinha pesquisa minha interna do meu grupo, do pessoal que a gente trabalha, que a gente presta serviço, né? De outras pessoas também, a gente fez enquete na internet, a gente sabia que era uma eleição muito difícil por conta da comoção que teve, né? Por conta também da divisão que teve da Frente Popular. Na realidade, a Frente Popular perdeu para eles mesmos. Desde quando teve essa divisão lá atrás, que se Marília tivesse na Frente Popular, eu tenho certeza que a história poderia ser diferente, né? Ela como senadora, apoiando Danilo, eu acho que a história poderia ser muito diferente. Qualquer governo, a maioria dos governos, quando a gente analisa a história, a gente vê que eles perdem o mandato porque há uma divisão. Quando eles dividem, é a hora de chegar lá e ganhar a eleição. Então, a Frente Popular se dividiu. Não é de agora, já vinha perdeu Raquel Lira, perdeu Anderson Ferreira, que era tudo na mesma frente, perdeu Marília. Então, foi a divisão que destruiu. Mas eles têm um legado. Eles construíram aí centenas de escolas de tempo integral, escolas técnicas em todo o estado, né? Vários hospitais. Então, a gente entende e respeita, porque a opinião popular ela é soberana.
né? Mas a gente que sempre teve defendendo a Frente Popular, a gente sabe o legado que deixou, e o legado que deixou não vai ser difícil bater. A gente também quer parabenizar a governadora Raquel Lira, né? Antes de anunciar o meu apoio a Marília Reis, eu disse a Jesuíno, conversei com ele, e eu disse que estou indo pela federação e era o meu caminho certo para ir, mas que Raquel Lira ia ganhar a eleição, né? Porque em todos os levantamentos que eu fiz, eu sabia que ela estava na frente e é muito difícil você conseguir, em 20 dias, mudar a opinião do povo. Então, a gente parabenizo também o vereador Jesuíno, que no primeiro turno conduziu esse processo aqui em Olinda, né, junto com o vereador Tostão. A gente parabeniza também o professor Lupes, que no segundo turno esteve com Raquel Lira e aumentou, né, a votação com toda a sua equipe. A gente viu aí nas redes sociais o movimento dele. Então, ele foi importante também para a governadora. E é como o vereador Jesuíno falou aqui, é hora de olhar para frente, né? Olinda precisa do governador, Olinda precisa do presidente. A gente tem que deixar as arestas de lado e caminhar. O Brasil precisa gerar emprego, o Brasil precisa atrair novos investimentos, o Brasil precisa acabar com a centena de obras inacabadas que tem, colocar para funcionar, fazer que a merenda chegue nas refeições, que abra creche, que faça um trabalho de inclusão social efetivo, para que a população mesmo, mais carente, daqui a alguns anos, 20, 30 anos, elas fiquem menos dependentes do Estado. Não é se vira que vai resolver o problema. O problema vai ser resolvido com um trabalho efetivo de manhã, de tarde, de noite, de inclusão social, principalmente na educação, porque a gente vê aí muitos jovens da periferia, né, se formando, inclusive saindo aqui. Eu conheço uns 5 aqui da comunidade do V8, V9, que já não moram mais ali, biomédico, advogado, contador, enfim. É isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas sigam o seu caminho, que se formem, que a política seja voltada para a inclusão social, que aí sim, daqui a 20, 30 anos, essa geração aí que está chegando vai ter um rumo e vai ficar menos dependente do Estado. Obrigado, senhor presidente. Encerrando o livro de oradores, e peço ao vereador Ricardo Souza, primeiro secretário, que faça a ordem do dia, que faça a leitura dos presentes. Presentes na ordem do dia da 53ª sessão ordinária. Vereadores presentes: Irmão Biá, Bruno de Melo, Denise Almeida, Everaldo Silva, Felipe Nascimento, Misael Prechanista, Jesuíno Araújo, Flávio Nascimento, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo e Vladimir Labanca. 14 vereadores presentes, senhor presidente. Com o número regimental, declaro aberta a ordem do dia e peço que seja lido o primeiro projeto. Ordem do dia da 53ª reunião ordinária. Projetos em votação. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei número 15. Autor vereador Tony Magalhães. Dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de informações do nome do médico, registro profissional, especialista, dias e horários de atendimentos e número de fichas disponíveis por dia nos estabelecimentos de saúde. Parecer da Comissão de Legislação. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça é pela constitucionalidade e legalidade. Parecer da Comissão de Saúde é pela aprovação do referido projeto, senhor presidente. Coloque em discussão o projeto número 15. Em discussão. Presidente, quero discutir, presidente. O autor vai discutir, o vereador Tony Magalhães. Eu
Quero pedir aos nobres colegas, os companheiros aí de bancada, que venham aprovar esse projeto. Então, mais um projeto que eu trago para trazer informações para a população olindense. Simples. Quero que nas unidades de saúde, os médicos que forem atender tenham fixado seus nomes, as especialidades e os horários que eles vão atender dentro da semana. É simples. O que eu quero trazer é, mais uma vez, um projeto de informação para a população. Então, eu peço aí aos nobres colegas que possam aprovar esse projeto. Acho que não vai haver nenhuma dificuldade. E eu agradeço aí o tempo. Presidente. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontram. Aprovado. Próximo projeto. Projeto de decreto legislativo. Projeto 15/2022, autor vereador Flávio Nascimento, concede título de cidadão de Olinda ao senhor Eudes Johnson de Lima Cordeiro. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça pela constitucionalidade, parecer da Comissão de Educação e pela aprovação, senhor presidente. Coloco em discussão o título de cidadão a Eudes Johnson. Em discussão, votação vai ser nominal como é título de cidadão. Aí peço a todos os vereadores que... Votação nominal. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação. Votação, projeto de lei 15/2022. Vereador Tostão de Olinda, ausente. Como vota o vereador Irmão Biá? Favorável. Como vota o vereador Bruno de Mello? Favorável. Vereadora Denise Almeida? Favorável. Everaldo Silva? Favorável. Felipe Nascimento? Favorável. Gisel Prechanista? Favorável. Jorge Araújo? Favorável. Flávio Nascimento? Favorável. Jorge Guerra, ausente. Dete Silva, ausente. Ricardo Souza, favorável. Saulo Holanda? Favorável. Biai? Favorável. Tony Magalhães? Favorável. Vinícius Castelo? Favorável. Olha o boicote, hein? Favorável. Vladimir Labanca? Favorável. 14 votos favoráveis e 3 ausências. Aprovado o título de cidadão. Próximo projeto. Projeto de decreto legislativo, autor vereador Flávio Nascimento. Concede medalha a Luiz Magalhães ao senhor Francismar Mendes Pontes. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça pela constitucionalidade e legalidade. Parecer da Comissão de Educação é pela aprovação do referido decreto, senhor presidente. Coloca em discussão o título a Luiz Magalhães, ao senhor Francismar. Em discussão, não havendo quem queira discutir, votação nominal. Como vota, vereador Tostão, ausente. Vereador Irmão Biá? Favorável. Bruno de Mello? Favorável. Denise Almeida? Favorável. Everaldo Silva? Favorável. Felipe Nascimento? Favorável. Jesus Araújo? Favorável. Flávio Nascimento? Favorável. Dete Silva, Jorge Guerra, ausente. Ricardo Souza, favorável. Saulo Holanda? Favorável. Biai? Isso é aquele mesmo? Favorável. Ele não Tony Magalhães? Ele chamou meu nome, não. Né? Favorável. Vinícius Castelo? Favorável. Vladimir Labanca? Favorável. 14 votos favoráveis e 3 ausentes, senhor presidente. O senhor esqueceu de mim, foi seu Opa, presidente. perdoe, vereador Misael Prechanista. Vereador Misael Prechanista. Favorável. Desculpe. 14 votos favoráveis e 3 ausentes, senhor presidente. Aprovado. Próximo projeto. Projeto, decreto legislativo, autor vereador Felipe Nascimento, concede título de cidadão de Olinda ao senhor José Roberto Lima Miranda. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Tem um substitutivo de redação. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça é pela constitucionalidade e legalidade. Parecer da Comissão de Educação é pela aprovação.
Coloca em discussão Senhor o título de presidente, cidadão. O autor vai Ele discutir. é coordenador do ETL de Rio Doce, já foi coordenador também de várias escolas aqui da região metropolitana, né? Um coordenador que, de fato, ele cuida dos alunos, né, dentro das escolas, também fora das escolas. Viu? Por isso eu peço a todos que aprovem esse projeto. Obrigado. Ainda em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. A votação é nominal. Votação nominal do Decreto Legislativo 21/2022. Vereador do Chão de Olinda, ausente. Irmão Biá. Favorável. Bruno Melo. Denise Almeida. Favorável. Everaldo Silva. Favorável. Felipe Nascimento. Favorável. Misel Prechanista. Favorável. Jesús Araújo. Favorável. Flávio Nascimento. Favorável. Jojo Guerra ausente, Dete Silva ausente, Ricardo Souza favorável. Saulo Holanda. Favorável. Biai. Favorável. Tony Magalhães. Favorável. Vinícius Castelo. Favorável. Vladimir Labanca. Favorável. 14 votos favoráveis e 3 ausentes, senhor presidente. Aprovado. Próximo Decreto projeto. Projeto de Decreto Legislativo 24/2022, autor Bruno de Melo, concede título de cidadão ao senhor Rubens Ramos Arantes. Parecer da Comissão de Legislação é pela legalidade e constitucionalidade, parecer da Comissão de Educação é pela aprovação, senhor presidente. Coloca em discussão o título de cidadão. Presidente, Rubens é proprietário do Coqueiral Parque, tem contribuído muito aqui com a cidade. É uma pessoa que tem ajudado no desenvolvimento econômico. Acho que quero pedir aqui aos pares que votem a favor. Presidente, Ainda em discussão. parabenizar ao vereador Bruno de Melo, conheço o doutor Rubens, é um cara muito sério, muito comprometido com a cidade, com a economia da cidade, né, com aquela localização, inclusive, Bruno, que a gente sabe que infelizmente é muito esquecida, né? Eu acho que tanto eu, quanto o Bruno, quanto o Jesuíno, eu não sei se outro parlamentar aqui conseguiu emendas para aquela área ali, mas o Dr. Rubens é uma grande liderança ali que tem muita preocupação no desenvolvimento daquela área, não só por ser empresário, mas por entender, né, que a gente precisa disseminar o investimento em outras áreas que não os grandes centros, né, daqui da cidade. Então, vai ser mais do que bem-vindo votar e ter a oportunidade de conceder esse título para ele, Bruno. Parabéns. Ainda em discussão. Discutir. O vereador Jesus Araújo vai discutir. Quero parabenizar, Bruno Melo, por colocar esse projeto na casa. Realmente, o doutor Rubens é uma pessoa que sempre acreditou na cidade de Olinda, né, sempre acreditou na área rural, né, e vem fazendo, tem um trabalho belíssimo ali. Então, nada mais justo que fazer a entrega desse título de cidadão ao seu Rubens. Parabéns. Ainda em discussão. Não tendo mais o que discutir, em votação. Votação nominal. O vereador Tostão de Olinda ausente, vereador Irmão Biá. Favorável. Bruno de Melo. Favorável. Denise Almeida. Favorável. Everaldo Silva. Favorável. Felipe Nascimento. Favorável e parabéns, Bruno Melo. Misel Prechanista. Ausente. Jesus Araújo. Favorável. Flávio Nascimento. Favorável. Jojo Guerra ausente. Dete Silva ausente. Ricardo Souza favorável. Saulo Holanda. Favorável. Biai. Favorável. Tony Magalhães. Favorável. Vinícius Castelo. Favorável. Vladimir Labanca. Favorável. 13 votos favoráveis e 4 ausências, senhor presidente. Aprovado. Próximo projeto. Requerimento 702 da vereadora Dete Silva, prejudicado pela ausência da mesma. Requerimento 708, vereador Felipe Nascimento, requer voto de aplauso para Romeu Renato Ribeiro, pelos relevantes trabalhos de locução em Olinda e no Brasil. Em discussão. Senhor presidente, mais O uma autor vez vai aqui. discutir. Né, Romeu, ele saiu do bairro de Rio Doce, né, foi locutor do Hiper Bom Preço, assim que inaugurou. Né, já trabalhei de promotor de vendas, eu lembro que a gente se encontrava nos corredores, né, do Hiper. Romeu passou também pela Rede Globo. Né, hoje ele é locutor, né, de vários eventos aqui da região metropolitana. Já também participou de vários eventos também em Fernando de Noronha. Né, hoje ele é um
o patamar de Romeu, graças a Deus, né, subiu, né, e tudo isso ele também passou pelo Criança Esperança também, ali da Vila Olímpica de Rio Doce, né, e é mais que merecido, né? Romeu é um cara incrível, né, todos os dias ele está levando as redes sociais dele aí, levando informação, levando também eventos aqui para a nossa cidade. Por isso eu queria que aprovasse esse voto de aplauso. Voto de aplauso ainda em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Em votação, quem concorda, permaneça como se encontram. Aprovado. Próximo projeto. Requerimento 711, 2022, autor vereador Jesus Araújo. Requer voto de aplauso às excelentíssimas senhoras Raquel Teixeira de Lira Lucena e Priscila Krause Branco, pela conquista dos cargos de governador e vice-governador, respectivamente, nas eleições de 2022. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Vai discutir? O autor vai discutir. Não, senhor presidente, só eu já tinha colocado aqui, mas todos sabem, né, da vitória, então a gente está colocando esse voto de aplauso e peço os votos aos colegas. Muito obrigado, senhor. Eu queria discutir, senhor presidente. Pode discutir, vereador. Só para registrar aqui, o vereador Vladimir Labanca já falou da presença do ex-presidente e vereador Satro. Também presente aqui no nosso plenário o secretário executivo de Segurança Pública, Fofão, né, como é conhecido, Flávio Orquiza, né? É só para registrar a presença de todos os dois. Mas ainda em discussão, o vereador Vladimir Labanca vai discutir. Eu queria parabenizar mais uma vez a uma pessoa que eu não parabenizei na tribuna, que foi Priscila Krause. Ela foi fundamental nessa campanha de Raquel, junto com o Daniel Coelho. Né, eu encontrei Jesuíno na Feira de Rio Doce no primeiro turno com ela, sem a presença de Raquel, então acho que ali não era uma candidata só. Era duas candidatas, mais um candidato, né, que conseguiu dar a vitória em Recife nesse impressionante percentual. Então, Priscila Krause, bem merecido o voto de aplauso, porque ela realmente fez a diferença de uma vice atuante mesmo numa eleição, foi ela. Parabéns, Jesus. Ainda em discussão. Ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, a pedido aqui do vereador Ricardo Souza, votação nominal. A irmã dele é fã de uma menina que faz as tuas coisas, que é bem famosa, pô. Vereador Chão de Olinda, ausente. Como voto, vereador Irmão Biá. Favorável. Vereador Bruno de Melo. Favorável. Vereador Denise Almeida. Favorável. Vereador Everaldo Silva. Favorável. Vereador Felipe Nascimento. Favorável. Vereador Misão Pressionista. Favorável. Vereador Jesus Araújo. Vereador Jesus Araújo. Favorável, senhor presidente. Flávio Nascimento. Vereador Flávio Nascimento. Favorável. Jojo Guerra ausente, Dade Silva ausente, vereador Ricardo Souza. Favorável. Vereador Saulo Holanda. Favorável. Vereador Biai. Favorável. Vereador Tony Magalhães. Favorável. Vereador Vinícius Castelo. Favorável. Vereador Vladimir Labanca. Favorável. 14 votos favoráveis e 3 ausências, senhor presidente. É aprovado. O vereador Jesuíno autoriza aos vereadores que quiserem subscrever. Autorizado, com certeza. Então pronto, está autorizado quem quiser subscrever. Aí lá, Ok. Queria subscrever, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Eu também quero subscrever, eu acho que é muito importante para a nossa cidade. E, enfim, a gente vai ter uma governadora que vai ter um olhar diferenciado aqui para Olinda, para as áreas mais pobres e mais necessitadas aqui da nossa cidade. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Obrigado. Então, quem quiser subscrever, vai estar aqui na mesa aqui com o vereador Vladimir Labanca. Não tendo mais o que deliberar, questão de ordem? Não tendo mais o que deliberar, convoca a próxima sessão, no horário regimental, às 10 horas, no dia 8, terça-feira, no dia 8/11. Obrigado a todos e obrigado e fiquem com Deus.